Olá, tudo bem? Bem-vindos ao curso de Química Geral. Bom, na aula passada a gente começou a discutir aspectos relacionados à cinética química, que era uma abordagem que a gente tinha desses sistemas para entender qual era a trajetória de como essas reações molecularmente estavam interagindo e quais possíveis mecanismos, de interação. Na aula de hoje, a gente vai continuar discutindo cinética, mas agora vai começar a pensar um pouquinho em modelos de como essas coisas podem estar acontecendo. Vamos dar uma olhadinha aqui no quadro e resgatar essa informação, que a lei das velocidades e a constante das velocidades, elas vão nos dar informações muito importantes em relação aos processos de como essas reações vão acontecer, se em etapa única, se em múltiplas etapas, E a gente pode identificar se uma etapa é rápida ou se uma etapa é lenta. E quais dessas etapas elas vão atrapalhar ou elas vão interferir na velocidade das minhas reações. A gente já tinha discutido também, em alguns momentos, chamando atenção para essa questão do efeito da temperatura na velocidade dessas reações. Então agora a gente vai discutir um pouquinho mais a fundo. A gente não vai fazer a definição ou discutir isso mais quantitativamente, tudo bem? Então, por quê? Porque baseado em algumas proposições que foram feitas em um modelo elaborado pelo Arrhenius, aquele mesmo, que a gente já estudou lá em teorias ácido-base, ele vai fazer uma proposição para identificar quantitativamente a variação, ou seja, quando tem a variação de temperatura e a influência na velocidade, na constante de velocidade das reações. Mas o que nos interessa é entender nesse momento, por quê? Porque a gente está discutindo ainda em química geral, como essa variável temperatura influencia na velocidade das minhas reações e essa velocidade nos ajuda a entender esse modelo de como isso acontece em nível atômico molecular. Aqui a gente tem, então, alguns parâmetros, de novo, tabelados, propostos por Arrhenius, são valores experimentais, que são obtidos para cada um desses sistemas, por exemplo, de ciclo propano, para obtenção do propeno, qual é o valor da variável A, que é um fator exponencial, e da energia de ativação para ele dada em quilojoules por mol. E aí utilizando esses valores nessas formulações propostas pelo Arrhenius, você consegue quantitativamente fazer essa determinação. Mas nesse momento do curso, o que chama atenção para a gente é de que maneira que a temperatura está alterando esse mecanismo ou alterando essa velocidade. Bom, aqui uma dessas variáveis, consideradas, que chama muita atenção, é a própria energia de ativação. Então vamos dar uma olhadinha no que é proposto para a gente relacionar a temperatura com essa velocidade, levando em consideração a energia de ativação. Bom, de acordo com a teoria das colisões, que é um modelo proposto para que a gente possa entender como, em nível submicroscópico, esses mecanismos moleculares estão acontecendo, a proposição desse modelo é que, para que aconteça essa reação, essas partículas elas precisam estar em contato. Então, para estar em contato, elas precisam estar em choque. Em geral, esse modelo ele é muito bem apropriado, ele é muito apropriado para substâncias em sistemas gasosos, onde elas estão com muita mobilidade, quando a gente já estudou também como é a estrutura da matéria para a fase gasosa, que elas têm um grau de liberdade, de mobilidade, de movimentação, em função da energia cinética de movimento que essas partículas possuem. Então, dependendo, já que elas estão, mas esse modelo também pode ser expandido para líquidos, mesmo com uma mobilidade reduzida, mas existe uma certa mobilidade. Dependendo de como essas partículas elas se chocam, elas se colidem, existe uma orientação que favorece essa interação. Vamos dizer que existe uma orientação preferencial. Se esse choque entre essas partículas não for nesse sentido preferencial, como a gente está vendo aqui, ou seja, uma partícula se choca com a outra, ela simplesmente ricocheteia e vai para outro espaço sem interagir, o que a gente vai chamar de colisão efetiva. Então, apesar delas estarem se colidindo, interagindo o tempo todo,
é necessário que, durante essas colisões, elas precisem fazer colisões que sejam efetivas e aí atinjam uma energia mínima, que é a energia de ativação, para que aconteça de fato essa reação. Então, a gente tem, a partir desse modelo de teoria de colisões, algumas implicações. Bom, dependendo da concentração que eu tiver disponível, ou seja, quanto maior for a quantidade das espécies dentro desse sistema, a probabilidade de que aconteça mais choque é maior. Então, aumentando a concentração, provavelmente eu consiga aumentar o número de colisões. Aumentando o número de colisões, eu consigo aumentar o número de colisões que vão ser efetivas, que vão promover ou possibilitar com que aconteça a reação. Uma outra variável muito importante é a questão, então, da temperatura. Se eu aumento a temperatura, eu consigo aumentar a energia cinética de movimento dessas espécies que estão nesse sistema. Se elas têm uma energia maior, elas passam a ter uma velocidade de movimento maior. Com uma velocidade de movimento maior, elas podem ter mais colisões também, porque o espaço é o mesmo, né? Então, com mais colisões, provavelmente eu consiga ter, se as minhas colisões forem com as orientações preservadas, mais colisões efetivas. E aí vai depender da própria estrutura dessas espécies, que pode causar impedimentos estéricos, por exemplo, em relação ao espaço que elas ocupam, né, o volume que elas ocupam dentro desse espaço. Então, o número de colisões ele vai estar relacionado diretamente à questão da temperatura. Existem, então, algumas formulações, né, quantitativas que a gente pode levar em consideração, aonde a gente tem como variável a temperatura e ela vai influenciar diretamente a velocidade relativa que essas partículas vão se colidir. E aumentando também a própria frequência de colisão. Se aumenta a frequência de colisão, aumenta a possibilidade de ter colisões efetivas e aumenta, assim, a velocidade com que a minha reação aconteça. Aqui, nesse segundo diagrama, a gente pode também observar que não necessariamente uma temperatura muito alta, né, ela favorece o aumento dessa energia. Por quê? Porque a reação só vai acontecer a partir de um determinado valor de energia, que é chamado de a energia mínima, que é a energia de ativação. Vamos dar uma olhadinha aqui nesses outros diagramas para poder entender melhor de que modo essa teoria das colisões ela pode ajudar a gente a entender. Bom, dado aqui nesse gráfico, né, o sentido da progressão, do sentido da reação, onde eu tenho os meus reagentes com um determinado valor de energia potencial e após um determinado tempo, né, conforme a reação acontece, eu obtenho os meus produtos. Entretanto, os meus produtos eles possuem um valor maior de energia, o que quer dizer que esse é um processo endotérmico. Então, a reação no sentido direto de reagente para produto possui uma energia de ativação bem elevada, que no sentido inverso, de produto para reagente, se eu tiver já em um estado de equilíbrio, a minha energia de ativação ela vai ser menor. Então, se a minha energia de ativação direta é maior que a minha energia de ativação inversa, em um processo endotérmico, ele vai ser extremamente sensível à temperatura. Ou seja, quanto mais eu aumento a temperatura para esse sistema de reação endotérmica, a minha constante de velocidade direta, ela também aumenta, fazendo com que a velocidade possa ser favorecida. E aí a gente tem, né, um aumento, então, dessa reação no sentido direto, fazendo com que eu tenha e obtenha mais produtos. No outro caso, também considerando o progresso e o sentido da reação, eu vou ter agora o inverso do anterior, que a gente vai ter uma reação do sentido, uma reação exotérmica, né? Num sistema de reação exotérmica, no qual inicialmente os meus reagentes possuem um determinado valor de energia potencial e após a reação, com a formação dos produtos, os meus produtos possuem um valor de energia menor. Então, ele é favorecido, que seria favorecido espontaneamente. Por quê? Porque na reação direta, a energia de ativação, ou seja, aquela barreira de potencial de energia que eu preciso ativar, a energia mínima para romper, para fazer com que elas interajam,
vai ser menor no sentido direto do que no sentido inverso. Então, de novo, ela vai ser muito sensível à própria variação da temperatura. Ou seja, aumentando essa temperatura, eu estou facilitando com que essa reação aconteça nesse sentido ou no outro sentido. Tudo bem? Aqui, de novo, mais uma informação, ou seja, agora explorando ou extrapolando isso para sistema no qual eu não tenho apenas um sistema gasoso, mas também num sistema líquido, e talvez a questão das variáveis estéricas, elas possam ser mais sensíveis e a gente vai precisar entrar com essa variável nesse sistema para poder fazer essa discussão. Bom, então nesse caso, a gente pode levar em consideração que dos meus reagentes para os meus produtos, né, nesse sistema aqui, nesse modelo, eu tenho a formação do que ele vai chamar de intermediário, ou seja, eu tenho uma entidade, né, que a gente vai chamar de estado de transição, ou seja, eu tenho o rompimento de uma ligação e a formação de uma outra ligação. Só que não necessariamente uma vai romper antes da outra ser formada. Então pode ser que elas aconteçam quase que simultaneamente. E aí a gente tem uma espécie intermediária, que é isso que vai dizer a questão da teoria do estado de transição, ou seja, eu vou ter quase que simultâneo ou acontecendo em conjunto, que essas moléculas elas vão estar muito próximas e vão estar rompendo e formando essas ligações. E aí, essa teoria da transição, formando esse estado, ela nos ajuda, vamos dizer, a aperfeiçoar o modelo da teoria das colisões, que não necessariamente ela choca e se forma, mas elas vão se aproximando quando, por exemplo, no estado líquido, a gente pode fazer a correção daquele modelo anterior e adaptar para esse tipo de situação, aonde, então, com a formação desse complexo ativado ou do estado de transição, a gente consegue fazer com que a energia desse complexo ativado consiga romper a barreira de energia potencial, passando essa barreira da energia de ativação, que é aquela energia mínima para que esse sistema ele aconteça. Então, nesse caso, a gente tem eu não vou dizer uma nova teoria, mas uma teoria um pouco mais ampliada que consiga dar conta de considerar outros estados de transição. Vamos dar uma olhadinha nas implicações disso. Bom, agora a gente pode também, já que a gente conhece o mecanismo de como, ou a trajetória de como isso acontece, de que maneira a gente pode alterar essas reações à velocidade dela. A gente já viu a questão do aumento da concentração para aumentar o número de colisões desse sistema, o aumento da temperatura favorecendo com que a gente consiga fazer, e também a gente pode levar em consideração a questão dos catalisadores, que são substâncias que elas vão favorecer o aumento dessa velocidade dessa reação, né? Mas nesse caso, o catalisador ele vai fazer parte dessa reação, mas ele não vai ser consumido. Aqui a gente tem algumas situações, né, que a gente pode classificá-los em duas grandes categorias, os catalisadores homogêneos e os catalisadores heterogêneos. No caso dos catalisadores homogêneos, eles vão ser essas substâncias que elas vão estar na mesma fase dos meus reagentes. Então, se eu tenho os meus reagentes gasosos, o meu catalisador ele vai ser gás. E aí, quando eu tenho uma situação na qual o meu catalisador não se encontra na mesma fase ou no mesmo estado dos meus reagentes, eu vou ter um catalisador heterogêneo. Em geral, os catalisadores heterogêneos, eles costumam ser sólidos, né? Nos processos industriais, eles são muito utilizados. Aliás, no dia a dia, no próprio motor do carro para dar partida, né, e acelerar essa combustão, você pode recorrer a um catalisador para poder fazer isso. Uma das questões, das contribuições mais importantes, então, desses catalisadores é que eles podem aumentar a superfície de contato, assim como a gente já tinha temperatura, concentração, uso de catalisador, aumento da superfície de contato, também facilita ou favorece com que a gente consiga aumentar a velocidade dessas reações. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de decomposição da água oxigenada, formando água e liberando oxigênio. E
na presença de bromo, no caso aqui um catalisador homogêneo, que está na mesma fase aquosa, fazendo com que essa reação aconteça mais rapidamente. A gente tem, então, esse uso, principalmente dos catalisadores heterogêneos, em processos industriais, como a gente já tinha dito aqui, no caso de um catalisador para motores de carro, aumentando essa ignição. Uma outra modalidade desses catalisadores heterogêneos, em geral, são microporosos, ou seja, são, um exemplo específico da zeólita, onde você tem uma superfície desse sólido, canais internos com que favorecendo então com que os seus reagentes eles se depositem e aumente a superfície de contato, fazendo com que mais moléculas se interajam, mais moléculas reajam e aumente a velocidade da sua reação. Mas esses catalisadores, eles não entram e saem incólumes, eles podem sofrer o que a gente chama de envenenamento ou ficar inativo. Por exemplo, catalisadores para carros, quando algum tempo atrás alguns combustíveis, e aí é o problema de combustível adulterado, você tinha a presença de chumbo, o chumbo ele contaminava o seu catalisador, então ele dificultava com que esse catalisador continuasse interagindo. Uma outra possibilidade da presença de catalisadores para aumentar a velocidade das reações em sistemas biológicos, como a gente já citou alguns casos, é a questão das enzimas, que são proteínas que vão ter essa propriedade de acelerar e aumentar a velocidade com que essas reações aconteçam. Aqui a gente tem um exemplo do modelo de chave-fechadura, proposto pelo Michaelis e o Menten, os pesquisadores alemães, no qual a sua enzima vai interagir com o substrato, formando então esse complexo ativado e depois ela vai liberar esse produto. Mas, dependendo do sistema, esse sítio ativo ele pode sofrer alguma deformação para facilitar, que é o que a gente vai chamar de um mecanismo de ação induzida, para que esse mecanismo aconteça. Aqui também a gente pode ter algumas formulações quantitativas para obter o valor e determinar de fato o valor da velocidade de formação, e dessa forma a gente consegue também relacionar a velocidade das reações através dos mecanismos de cinética química desse recurso, não só para processos industriais, para a produção de materiais, para obtenção de efetividade de diferentes processos, mas também para sistemas biológicos do nosso interesse, como já foi dito lá no início das aulas, da relevância e da importância de como essas reações elas têm uma implicação direta na nossa vida. Então, a sugestão é que vocês acessem os materiais. Tem mais alguns vídeos discutindo principalmente essas aplicações de cinética, porque o nosso objetivo na Química Geral aqui é discutir um pouco mais qualitativamente, não tão quantitativamente, as abordagens para a cinética, para que vocês possam identificar uma série de situações no dia a dia onde esses conceitos eles aparecem muitas vezes tão próximos ou dentro da gente e a gente às vezes não se atenta para isso. Então, bons estudos e até a próxima aula.